Deputado estadual Francisco Lima, que é o responsável pela executiva regional do PT, o diretor, o presidente da executiva regional, está aqui conosco. Está difícil marcar entrevista com o presidente, porque a agenda dele é complicada. Porque ele é candidato à reeleição, ele tem que comandar o PT no estado do Piauí, mas conseguimos uma brechinha na agenda, ele está aqui. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui, bom dia, né? Boa tarde, aliás. Dizer que é um prazer aqui estar aqui ao seu lado, aqui, sendo, não é entrevistado, investigado, viu? Sabatinado, né? Sabatinado aqui, né? Deputado... O tempo é corrido, ainda tem a família ainda. Deputado, vamos começar com essa polêmica mais recente em relação ao PV. Nós tivemos um encontro do PV, o presidente do partido disse que a meta do partido é essa união para retirar o presidente Bolsonaro, ou seja, para ganhar do presidente Bolsonaro na eleição, esse apoio ao ex-presidente Lula, mas aqui no Piauí tem ainda a deputada Tereza, que está naquela história de não aceitar, não subir no palanque, vou manter minhas posições. Ou seja, eu conversei com algumas fontes do PT e essas fontes, tanto municipal quanto estadual, foram 4, todas elas foram unânimes em dizer que a situação tem sido incômoda para o partido. Não, deixa eu lhe dizer, primeiro, em relação ao PV, tem um diálogo bastante adiantado com a deputada Tereza, e ela, em função da federação, ela diz que não tem a pretensão de sair do PV, que é um partido dela, e que ela, se está no PV, e o PV está na federação, e a federação apoia o Lula, e a federação passa a ter um estatuto, então não há como. Agora, claro, tem um período de transição, a política tem sua transição. Então, a gente tem dialogado bastante. Você tem conversado com ela? Sim, temos conversado com ela. A gente até, às vezes, brincando que ela tem que se acostumar a também, eu até a chamo de a companheira verde, né? Mas assim, acho que está bem adiantado, eu acredito no bom senso, acho que campanha, ela demora a engrenar, tem uma fase de ação, e aí eu acredito também acredito na coerência dela, acho que ela vai se integrar. Isso é uma questão de tempo. Eu acho que o tempo é senhor de tudo e encontra senhor ou senhora de tudo, e eu acho que ela vai se adequar e vai se adaptar, porque não dá para fazer, ter a fase de transição ou ter a independência. Às vezes nós já tivemos candidaturas independentes, não podemos dizer que ela é defensora dessa aliança desde muito cedo, mas ela sabe que existem as regras, e as regras da federação são muito mais rígidas até do que as regras dos partidos. Porque, na verdade, se a gente analisar o cenário nacional, o PV fazer oposição ao PT aqui no Piauí é uma exceção. No geral, o PV é sempre um partido mais próximo do PT. E o PV tem dialogado bastante, tem assumido esse compromisso de defesa da democracia, de enfrentamento desse projeto liderado aí pelo Bolsonaro, não é? Então, eu acho que isso é um processo de aproximação, isso é assim mesmo. Deputado, eu não sei se vocês, eu já me separei uma vez. Já também. Na política é assim também, a gente vai aos poucos se chegando. Vou dizer que eu prefiro enfrentar, eu nunca fui político, nem pretendo ser, mas ainda sou mais enfrentar político com separação, é um negócio bom, é ruim. Deputado, me diga uma coisa, em relação às chapas proporcionais, também a questão das vagas por conta da federação, teve que fazer um rearranjo ali de última hora, tá tudo resolvido, tudo superado? Não, estamos resolvendo ainda, tem questões ainda que se resolve de hoje até amanhã. Esses últimos dias de filiações, verificar quórum, gente querendo entrar, gente que às vezes avalia que está melhor num outro espaço, isso é parte também da democracia, não é? A gente respeita essa rearrumação. Nós nos preparamos, o Partido dos Trabalhadores, para sair sozinho. Nós íamos ter uma chapa com 31 candidaturas. Só do PT? Só do PT, e tivemos que rever essa estratégia em função da federação, e que aí a gente precisava aglutinar, digamos, abrigar outras pessoas que são importantes para o processo eleitoral no Piauí e no Brasil, são importantes para o projeto da eleição do Lula, são importantes para o projeto aqui da eleição majoritária e proporcional
é aqui no Piauí. Então, isso é parte da política. A política é muito dinâmica, ela vai se adequando à situação. E temos até amanhã o prazo de filiações, então, até amanhã tudo é possível, não é? O senhor, claro que está em conversação permanente, e como o senhor disse, muita gente querendo mudar, tem tempo ainda, apesar do tempo ser muito pequeno, mas não serão alterações assim tão drásticas do que em relação ao que já está, não. Né? Tem gente que pode estar retirando, tem gente que pode mudar, mas também tem gente querendo entrar. Então, é isso que nós estamos administrando aqui. Por exemplo, na regra da federação, o cálculo da cota de gênero, nas coligações tradicionais, era feito para a coligação. Agora, o entendimento é de que é por partido. Então, por exemplo, o PV mesmo tem uma candidatura feminina para estadual e uma candidatura masculina para federal. O cálculo é feito se é para estadual é um cálculo, para federal é outro. Então, nós estamos precisando ajustar, porque provavelmente vai precisar ter alguém no PV que será candidato, um homem lá no PV, um homem que poderá ter que ir lá do PCdoB. Então, isso como é que nós vamos fazer? Tem que ajustar para cumprir as os ajustes finos, igual os equipamentos aqui dos estúdios aqui da TV O Dia. Aqui é tudo ajustado bem, com isso até muito sensível, alta sensibilidade. Então, na política é assim também, é com muito cuidado, com muito entendimento, com muitas conversações. Esses dias eu já trabalho em média 18 horas por dia. Acho que eu aumentei a carga esses dias. É muito entendimento. Já participei hoje de umas 10 reuniões já. Mas até hoje eu não soube, mesmo sendo estressante, mesmo sendo reuniões que deixam o senhor esgotado, eu ainda não tive notícia no bastidor do senhor perder a paciência. Porque para o senhor perder a paciência tem que ser uma guerra tipo Ucrânia e Rússia, porque aí você está no lugar certo. Né? Você tem que ter posições, isso em onde quer que você esteja, né? Mas você também tem que ter a capacidade de entender que os conflitos, por maior que seja, é melhor no diálogo. Deputado, e essa guerra de narrativas, de declarações, a oposição dizendo que tem adesões de prefeitos, de vereadores, da base governista, e a base governista dizendo a mesma coisa, como é que o senhor está observando aí? Eu sei que também faz parte do processo, faz parte do jogo político, mas nos grupos, por exemplo, nas redes sociais, tem se intensificado muito essa questão específica relacionada aos prefeitos. As redes sociais, ela de fato democratiza a comunicação e acelera também. É a mesma coisa que acontece na guerra da Rússia e da Ucrânia. A Rússia diz uma coisa, a Ucrânia diz outra. Na política é assim também. Então, eu costumo dizer que a política sobrevive de fatos e boatos. Se você não criar os fatos, os outros criam os boatos contra você. Então, não tem muito boato, tem algumas coisas que é fato, eu acho que é uma disputa que existe, eu considero isso natural. E a impressão que eu tenho por todas as conversas é que não tem mudanças tão significativas. Tem uma estratégia, vou lhe dar aqui um exemplo. Um dia desses, acho que foi vocês mesmo que noticiaram aqui em primeira mão, de que um prefeito do PT teria procurado o progressista. Não, noticiamos porque foi divulgado a nível nacional. Isso. E aí, de repente, eu conheço o prefeito, é meu amigo pessoal. Você está onde? Estou chegando aqui em Teresina. E aí, e você? Eu digo, estou aqui na minha casa, estou aqui numa recuperação aqui de uma cirurgia odontológica que eu fiz. Eu vou conversar com você. Lá ele disse, não é bem assim. Eu, de fato, estive no gabinete do senador, mas a conversa não foi essa. Eu estou atrás de recursos, até porque no passado eu tinha voltado. Então, essas coisas... tem essa guerra de nervo, essa guerra de informação, toda a campanha ela existe. Agora, a impressão, as lideranças é parte desse processo como um todo, mas a população é a mesma. A população, você discute a narrativa, você debate, você enfrenta essa narrativa junto à população. E quando tem alguma coisa que é séria, então a gente tem que ir lá qual foi o motivo, mas todo mundo é livre para tomar as decisões, né? Por mais equivocado que seja. Então, eu não me oriento por boato, eu me oriento por fato. Fulano, tem um problema? Está aqui? Como é que a gente faz? Tem solução? Não tem? Ok, fazer o quê? Deputado. Agora, se a gente, por exemplo,
Na política é como na matemática, né? Só existe duas operações, somar e multiplicar. Nem diminuir, nem dividir não existe. Então, se você perde uma liderança que considera importante numa região, você tem que repor. Como é que você repõe? Ou na mesma região ou em outra região. Eu trabalho com essa estratégia. Saiu aqui, compensa aqui. Você entendeu? Você não pode ficar aí no desespero. Desespero não resolve nada. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. Mas alguém saiu, compensa. Não, perdeu aqui, compensou. Deputado, eu queria só lhe perguntar, porque é importante saber a sua opinião como diretor da executiva, presidente da executiva regional. No Brasil, está havendo uma dificuldade tremenda de se consolidar a terceira via. Há, de fato, uma polarização, Bolsonaro, Lula, e Sérgio Moro já desistiu, Ciro Gomes não decola, aí o PSDB está implodindo, né, porque Dória, eu sinceramente, daqui a pouco o João está aqui, o João é vizinho do senhor lá, de Morro do Chapéu lá. Sei, já é meu conterrâneo. Eu fui colega de escola que cabra dormia na escolinha da mãe do João. Olha aí. Nós estudamos na mesma escolinha. As coisas, tá vendo, João? Tá vendo? Aí, o pessoal, porque eu não entendi, eu vou até perguntar ao João, ao Tássio e ao Elias, aquela jogada do Dória, porque ele entregou o governo de São Paulo. Não será candidato a presidente, porque depois daquilo, hoje o PSDB já deu oficialmente o aval para Eduardo Leite seguir em frente com a candidatura, vai ficar sem mandato, quer dizer, eu não entendi. Então, ele disse que vai implodir o PSDB, mas, né, porque já está. No Piauí, o vice-prefeito de Teresina tem dado declarações, inclusive deixou o cargo, de que só concorre para uma disputa majoritária, só vai para uma disputa majoritária, disse que está pronto para ser candidato a governador, para realmente consolidar essa terceira via. Você acredita que há espaço para a terceira via no Piauí? Acho que não. Hoje o debate está muito polarizado. Rafael Silva. Não existe terceira via se não existem diferenças marcantes de projetos. Eu acho que só é possível ter uma terceira quando aqui são ideias totalmente antagônicas, contraditórias, e tem algo melhor que você pode construir, certo? Eu acho que hoje está muito evidente quais são os dois projetos. Nós temos, de um lado, um projeto liderado pelo atual presidente, não é? Que se apoia num projeto bem liberal de entregar o Brasil para o capital financeiro e internacional, de entregar o nosso patrimônio. E tem, de um outro lado, um projeto liderado pelo Lula, que valoriza a soberania nacional, que valoriza os mais pobres, que dissemina o amor e não o ódio, que envolve as pessoas, que acredita na democracia como valor fundamental e indispensável. Então, acho que aqui a população percebe, porque tudo que dizia que o Lula e o PT faziam, na verdade, quem está fazendo são os outros. Aliás, essa é uma característica. Quando você deduz demais que uma pessoa vai agir de uma forma, no fundo, você gostaria de fazer daquele jeito. O ditado antigo que meu amigo Pedro Alcântara me conta que é o seguinte: quem disso cuida, disso usa. É verdade. Aqui no Piauí, deputado, você acha que dá para um terceiro? Não acredito nessa possibilidade. Eu não acredito. Está muito polarizado também Rafael e Silvio. Eu acho que vai ter, de um lado, um projeto liderado por um time que, queira ou não queira, é liderado pelo Estado, pelo Ciro Nogueira, que alinhado, hoje uma pessoa altamente alinhada com o Bolsonaro. As decisões do Bolsonaro hoje saem do Ciro, nós não podemos negar também o seu mérito, mas é esse projeto. E que tenta esconder a qualquer custo o doutor Silvio Mendes como candidato. E temos de um outro projeto, aqui liderado pelo o Rafael e o Wellington Dias, que tem um alinhamento com Lula. São dois, então... aqui segue o mesmo padrão nacional. Né? Não tem um terceiro aqui, não é? Então, não tem um terceiro. Então, quando você vê as pesquisas, fica claro isso. Então, não, pode até ser que surja ainda, mas atualmente, de todos que se apresentaram, a meu entender, não há essa possibilidade de ter aí uma via intermediária. Por quê? Porque são projetos antagônicos e, claro, entre si. O que um defende, o que o outro defende. Então, o que o Lula fez pelo Piauí,
e o Wellington, o que o Bolsonaro fez pelo Piauí. Eu acho que a população vai comparar isso aqui. E para encontrar um terceiro caminho aí fica difícil. Aí não fica, porque você não vai conseguir, a não ser que normalmente há um alinhamento. No Estado tem um alinhamento a nível nacional. São times. É a mesma coisa quando acontece eleições municipais. Há um alinhamento do município com o Estado. Então, quem está alinhado? Nas eleições proporcionais, às vezes é a confusão, mas na majoritária não. E tem uma outra coisa. A impressão que eu estou tendo cada vez mais é que os votos proporcionais, eles estão muito vinculados à liderança, mas o voto majoritário é um voto cada vez mais solto, mais independente, mais independente, tanto a nível da presidência da República como a nível de governo, e eu acho até que a nível de senador, eu acho que tem um voto mais livre. Hoje, quase que inconteste o papel que, digamos, o ex-governador, agora ex-governador Wellington Dias, teve no Piauí e teve nesse atual momento do enfrentamento da pandemia, a habilidade, a sua capacidade política. Também não podemos deixar de considerar o papel que tem o Ciro, mas para um projeto que não foi bom para o Piauí. Não é? Então, eu acho que essa é a diferença. É um que defende um projeto que foi bom para o Piauí, que o povo do Piauí já experimentou. 1 milhão de pessoas que não tinham energia, passaram a ter. Quase 1 milhão que não tinha água encanada, passou a ter. Quantas famílias não tinham terra, passaram a ter. Que não tinham acesso à universidade, passaram a ter. Que não tinham acesso ao asfalto, que passaram a ter. E isso marca isso é concreto, isso não é disputa de ideia. Isso é disputa de quem fez, de quem não fez, de quem discursa e de quem faz. Então, hoje o Piauí hoje não é mais aquele estado mais pobre, mais que as pessoas tinham vergonha de dizer que são do Piauí. É um estado reconhecido, é um estado com capacidade de investimento, é um estado com salário em dias, é um estado com investimentos grandes a nível da iniciativa privada e a nível do poder público. Então, quem não imagina, lá ontem, eu estava lembrando, lá em 2003, quando o governador Wellington assumiu o governo, o que era a manifestação? 4 meses de salário atrasado. Quem é que estava lá? Quem foram os responsáveis pelo atraso dos salários? Quem foi? Foram os partidos que estavam ali, o Ciro Nogueira e outros. Então, hoje qual é a situação? Hoje é dia 1º, o salário entrou tal dia. Quanto tem de investimento nos municípios? Isso gera emprego, gera renda. As estruturas dos hospitais, você ter ensino superior nos 224 municípios, não é uma coisa pequena. Nenhum estado do Brasil, nem São Paulo, que é, digamos, a força da economia. Isso é importante. Você ter unidades de cirurgia neurológica, de neurocirurgia, em várias regiões do estado. Isso é um feito. Então, isso muda. Você ter várias coisas que você não tinha. Isso é que muda. Isso o povo, é claro que o povo quer mais também. O povo não se contenta só com isso. Não dá para você fazer isso aqui? Não. Você vai ter que se desafiar. Então, acho que o Piauí reconhece esse trabalho, reconhece a liderança, reconhece a competência que o próprio Rafael vem desenvolvendo, né? Então, reconhece tudo isso. É perfeito? É tudo 100%? Não, não tem dificuldade, é para isso. E é por isso que a gente está disputando mais. A gente vai acompanhar amanhã o evento do lançamento das candidaturas do ex-governador Wellington Dias para o Senado e do ex-secretário de Fazenda para o governo do Estado. E aí, vou pedir a nossa equipe para perguntar ao senhor lá como é que foi o fechamento das proporcionais lá, se teve alguma novidade. Só fazendo uma correção, o PT tem tradições de fazer seus encontros com seus filiados, com suas filiadas, inclusive para fazer novas filiações. Nós estamos numa campanha de filiação. O evento era um evento mais fechado e resolvemos abrir também para outros partidos, né? Então, é um evento que vai tratar de filiações e, claro, vamos ouvir, né, vamos estar lá presentes as maiores lideranças do partido, no Estado e até lideranças a nível nacional. Então, esse é o evento amanhã, não é nenhum evento, digamos, de lançamento
propriamente dito. É um evento interno do Piauí que nós resolvemos abrir para convidar outras lideranças políticas, né, de partidos aliados do projeto maior e do projeto estadual. Obrigado, deputado, pela presença. Contar com o senhor mais vezes aqui no jornal. Eu que agradeço. Eu priorizo isso. Independente da agenda, a gente tem que estar justificando aí para a população, não é o nosso trabalho, tá bom? A Carla depois vai pegar, a nossa diretora vai pegar a gravação para ver a revelação que o deputado fez do João. O senhor estudou com... Foi, estudei com a mãe do João. No colégio. Lá na escola, na comunidade Marajá. Era uma Pronto, casinha de palha. Era uma casinha de palha, era uma casinha de palha, que as cabras dormiam à noite, de manhã nós chegávamos lá, limpava a casinha, depois era uma escola que tinha um multissereado, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha nada. Me lembrei agora da poesia. Aí tinha uma pedra lá que a professora Mariá, a gente para ir fazer as necessidades fisiológicas, cada um levava a pedrinha, quando voltava, botava no lugar que era sofrimento, de trás da casinha lá, viu? Não é, não? E o João menina, que leva? O João não era nem nascido na época. O João é uma criança, viu? Deputado, obrigado pela presença mais uma vez.